já pisou o Santo dos Santos. Tomar o seu lugar, se assentar. Eu quero estender sobre aquilo que nós compartilhamos ali no domingo. Eu quero trazer, vamos falar assim, a parte B desse texto. Senão nós íamos realmente jogar dois fundamentos ali e de repente aquilo ficaria de alguma maneira muito extenso para nós. E como ele fala de dois assuntos, eu achei bem pertinente nós fragmentarmos aí a construção dessa ideia para ficar mais fácil, para nós entendermos esse princípio espiritual. Queridos, no domingo nós compartilhamos um pouco sobre a maneira como Jesus Cristo realmente viveu ali, agiu, porque ali o texto diz que Jesus só fazia o que via o seu Pai fazendo. Então, se o próprio Cristo, ele estava realmente fluindo sobre o que o Pai estava fazendo, isso é muito importante para cada um de nós. Isso vai ser sempre algo que trará, mais hora menos hora, um pouco de crise ao nosso coração. Até onde eu vou, até onde eu realmente devo esperar, até onde eu devo realmente me envolver, até onde? O medidor de tudo isto é a percepção, é nós enxergando e discernindo. O Pai está fazendo isso, e nós precisamos ir. É por isso que eu creio, queridos, Deus não chamou você e eu para trabalhar, Deus chamou você e eu para fluir. É bem diferente. Às vezes o trabalhar nós podemos pensar assim: Pai, eu estou aqui fazendo, está difícil, o Senhor podia me ajudar. Seria tão fácil se fosse por este caminho, mas não é assim que as coisas acontecem. Amados, nós precisamos entender que o fluir de Deus é o jugo suave, é o fardo leve. O próprio Cristo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o fluir que o Senhor chama cada um de nós. Você já reparou que tem pessoas, querido, que se você vê ele empreendendo coisas, aquilo acontece de uma forma muito incrível, de uma forma até que parece natural, as coisas dão certo na vida daquele que não dá na vida do outro. De repente, queridos, deixa eu te dizer, a gente pode ser levado para um lado da comparação. Isso não foi Deus que criou. Mas sabe o que acontece? A pessoa às vezes, por não entender um princípio deste, ela começa a ser atacada na sua carne. Deixa eu dizer, quanto mais nós entendemos o fluir de Deus e mais nós nos envolvemos, você vai viver a melhor versão da sua vida, você vai viver a coisa mais incrível da sua vida. O próprio Paulo fala lá em Timóteo: dizei aos ricos. Hoje muita gente fala assim: não, rico não é de Deus, rico não é. Sabe por que esse cara fala que rico não é de Deus? De repente porque ele não foi chamado para ser o que o outro é. Só que sabe o que fala dos ricos? Fala assim, ó: os ricos do presente século, que eles sejam ricos também para com Deus, exortem eles. Por mais que algumas coisas fluam na vida daquele ou desse de forma natural, deixa eu te dizer, é Deus. Se você e eu entendemos, se nós estivermos dispostos a perceber e caminhar junto com Deus nisso, não tem diabo que pare, não tem nada que possa paralisar quem você, quem nós, quem a igreja foi desenhada por Jesus Cristo para ser e realizar nessa terra. Vocês estão aqui comigo? Olha que incrível isso. Lá eu acho que Eclesiastes, eu não lembro agora, eu não anotei aqui, só quero compartilhar. Fala assim, ó:
assim como não conheces, assim como não sabes, como os ossos da criança se formam no ventre materno, assim como não sabes o caminho do vento, assim é o agir de Deus. Olha que louco isso. E é interessante que aqui está falando de coisas imperceptíveis ao olho natural. Você já chegou numa barriga de uma grávida e falou: estou vendo os ossos lá dentro. Mas deixa eu te dizer, você não vê, mas você sabe, porque existem evidências de que existe algo que está sendo formado dentro daquele ventre. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está vendo, mas você sabe o que eu estou fazendo na sua vida. Você sabe o que eu estou fazendo. Você conhece o caminho do vento? Não, mas você sente aquela brisa. Você sabe para onde a direção que ele está fluindo. É isso que nós cremos, meus irmãos, para fluirmos com Deus. A questão da vista fala de uma percepção, fala de uma fé, fala dos olhos do coração, fala de coisas espirituais, coisas imperceptíveis à mente natural. É por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E o que mais me tem assustado é isso hoje, igreja. E se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você há de concordar comigo. Tem gente que está vendo que Deus está querendo fazer algo sobre a vida, Deus está querendo trazer um alinhamento sobre a vida, e você vai vendo o coração duro, você vai vendo a pessoa cada vez mais resistente, você vai vendo a pessoa cada vez mais orgulhosa, dizendo: eu sei, comigo vai dar certo, e quer sair, parece que esmurrando as coisas no mundo espiritual, e deixa eu te falar, não funciona. Saiba o que Deus está fazendo. Sinta a direção do que Deus está fazendo e deixe a sua vida desprendida em fé, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Lembra de Nicodemo, João 3? Nicodemos vem e fala assim: certamente você é o cara, não pode vir outro, olha as coisas que acontecem com você, Jesus, Deus é com você, Deus faz através de você, Jesus. Aí Jesus pega e fala assim para Nicodemos, olha que incrível isso. Jesus não fala assim: cara, caminha comigo, cara, vamos junto. Não, sabe o que Jesus fala para ele? Você tem que nascer de novo, cara. Meu Deus, você tem que nascer de novo. Aí ele era um mestre da lei. Aí sabe o que ele fala? Eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Como sendo grande eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Sabe o que Jesus fala assim para ele? Olha a resposta de Jesus: quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode voltar para dentro do ventre da tua mãe, você só vai nascer desse modo. O primeiro ponto, o Adão caído, você só vai nascer na carne, mas para nascer no Espírito, só pode nascer da água e do Espírito. Fala da palavra e da obra do Espírito. Só esse pode ver o reino de Deus. Jesus falou, só esse pode entrar no reino de Deus. Não é porque você nasceu numa família cristã, deixa eu te falar, joga tudo isso no lixo. Se você não tiver realmente um coração voltado em arrependimento para a palavra e para o Espírito, só nasceu da carne e não nasceu do Espírito.
não pode ver o reino de Deus. É por isso que você vai vendo as coisas acontecendo, o cara assim, não, é normal. Não percebe coisas que Deus está fazendo. Você lembra de Faraó? Eu não vou ler o texto, senão nós vamos nos deter muito aqui. Quero ser bem breve. Olha o que aconteceu com o Faraó. Faraó, se eu não me engano, o Êxodo 8. Eu não sei se foi na 8ª praga ou na 6ª praga, eu não lembro. Ele manda chamar Moisés e Arão. Quando vem Moisés e Arão, diz que vem os servos de Faraó. Sabe o que os servos de Faraó falaram para Faraó? E quem estava fazendo aquilo era Deus. Presta atenção. Sabe o que os servos de Faraó falaram para Faraó? Falaram assim: ei, deixa esse povo ir. Esse foi o jeito respeitoso, mas por dentro ele está falando assim, cara, que cara burro. Sabe o que o povo diz? Os servos de Faraó falam assim: deixa o povo ir. Não sabe tu, ó Senhor, que o Egito está indo para o beleléu, por causa de você ficar lutando contra esse povo? Lembra quando Paulo fala assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões? Eu faço essa expressão porque para nós o ditado é como se fosse a mesma coisa, dá murro em ponta de faca. Paulo fala assim, ó, eu fiquei vivendo essa religião, e Deus de todas as formas tentando me fazer enxergar, mas um dia eu caí do cavalo, Atos 9, sabe para quê? Para poder ver aquilo que ele estava sem percepção alguma do que estava acontecendo. Não sei você, mas sabe qual tem que ser nossa oração muitas vezes? Me derruba do cavalo do orgulho, meu Pai. Se eu não estiver enxergando aquilo que o Senhor quer que eu enxergue, se eu não estiver percebendo aquilo que o Senhor quer que eu perceba. Queridos, fluir com Deus vai ser potencializado muito melhor do que qualquer coisa que eu e você possa trabalhar com Deus. Você lembra da parábola do semeador 100 para 1, aonde você vê esse ganho? Se for 10 é 1000%, 100 para 1, olha o que o Senhor está dizendo: aquele que recebe a semente e a entende, a compreende, essa semente vira 100 para 1 no coração desse homem, dessa mulher. Se eu e você não ser aqueles que estão percebendo a palavra que está sendo liberada, agarrando essa palavra do Senhor, sabe o que está acontecendo? Nós estamos indo contra uma semente poderosa que está sendo entregue e derramada ao nosso coração. Perceber. Se você está com sua Bíblia aí, abra lá em Mateus 13. Mateus 13, verso 13. Meu, tá até quente, né? Esses dias, né? Hoje, diz que vai fazer uns 2, 3 dias bom aí, né? Glória a Deus. Esses dias eu coloquei até um pijama comprido. Quando eu vi, já estava só de sorbe e no lençol, assim. Falei, tá louco? Começou a dar um suador. Falei, cara, já estamos quase em julho, né? Tá virado do avesso esse clima. E não pode reclamar. Se você olhar lá em Gênesis, você vai ver. Diz que Deus prometeu que não julgaria mais a terra. Depois de Noé, ele fala assim, ó: desse dia em diante haverá verão, haverá frio, haverá calor. Então foi Deus que fez isso, não tem como não reclamar. Pensa que tem lugar pior, né? Eu já morei em Curitiba, meu Deus, quando eu cheguei em Curitiba, queria contar uma experiência triste para vocês. Eu cheguei com um moletom, estava -1. Em São Paulo, o mínimo que fazia era 10, positivo. Eu desci, eu bati o dente assim, ó. Aí eu tinha trazido um cobertor, eu fui fazer uma entrevista. Eu tinha trazido um cobertor, que eu ia dormir lá numa República, lá no centro, lá perto da 15.
Eu andava igual um morador de rua com aquele cobertor assim no corpo, que eu não aguentava. Falava, cara, que loucura, era 5 da manhã. Eu olhava as bocas de lobo assim, ó, na rua, fumaciava, eu nunca vi aquilo, cara. Falava, cara, os caras estão trabalhando aqui debaixo do asfalto, mas não é, diz que a água, né, vai congelando de manhã, faz até fumaça. Ai, meu Deus amado, Deus é bom, né? Aí trouxe eu para cá cara, eu amo calor, cara. No começo eu não acostumei, mas vou confessar para vocês, eu morei numa casa assim, ó, que era aquele escalhão, aquelas telhas antigas, aquele escalhão, sabe, grandão de brasilite, e era um forro baixinho. Acho que o Lucas chegou aí lá, ali na Vila Itiberê, o forro era bem baixinho. E aí fazia, eu acho que por isso que ninguém alugava aquela casa, o sol dava a tarde inteira na parede assim, ó, do quarto. Eu borrifava a água assim, ó, na parede, saía fumaça assim, para ver se esfriava, piorava assim. Cara, teve uns dias 3 horas da manhã eu orando assim, ó, de cueca no quintal lá atrás, assim, eu orando assim, suando, eu tomava banho assim no chuveiro que tinha do lado de fora. E eu vou dizer para você, você pensa que minha oração era, eu te amo, Jesus? Não, que é isso, meu Pai? Eu não estou aguentando, que calor é esse? Faz meu corpo se acostumar. Ai, Jesus amado, vamos lá, Mateus 13, verso 13. Jesus disse assim, na explicação da parábola ali, né? Antes dele começar aos seus ensinos, em cima das parábolas, ele disse assim, Mateus 13, 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Presta atenção, rapidinho, em coisas tão simples aqui que nós vemos. Amados, ele não está falando de algo assim, dos olhos do coração aqui. Ele está falando que tudo começa com os nossos sentidos naturais. Você pode reparar que quando Jesus falou em João, o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo quer acessar a sua fonte de lembrança, a minha fonte de lembrança. Aquilo que nós lemos na palavra, isso fala da mente. O Senhor não quer que você anule a sua mente. O Senhor não quer que você não tenha vista natural. Agora a questão é, através desses sentidos, aonde nós temos ido em percepção do que o Senhor está fazendo? Se eu e você vamos vendo algo, o que você está vendo com o que você está vendo, é mais ou menos assim. O que você está ouvindo com o que você está escutando. E é interessante que ele fala, a grande questão não é para que os olhos se abram, os ouvidos se abram. A grande questão é, o que faz os olhos e os ouvidos não perceber o que Deus está fazendo, é o coração endurecido.
porque o coração deste povo está endurecido. Não está falando que esse povo não tinha sentidos naturais. O intuito de Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, é pensar assim: Jesus falou por parábolas para esconder as coisas das pessoas? Não. Para que pessoas que tivessem o coração endurecido não percebessem o que ele estava falando. Você já reparou que tem coisas que o Senhor trouxe que naquele tempo você não percebeu, mas em outro momento você escutou a mesma coisa e você percebeu algo? Porque às vezes o nosso coração, naquele certo momento, estava endurecido em relação ao que o Senhor queria fazer ou estaria fazendo em nós. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Amados, eu não creio que Deus não está fazendo algo na minha vida, na igreja dele, na cidade de Paranaguá, nas famílias em Paranaguá. Deus está operando, Deus está fazendo nos quatro cantos dessa terra, segundo o propósito eterno dele, o plano dele que é perfeito. Agora deixa eu te dizer, esse Deus não está fazendo isso e dizendo assim: eu quero esconder isso de você. Não, ele está dizendo: ainda que é como os ossos no ventre, ainda que é como o caminho do vento que você não conhece, eu quero que você perceba, eu quero que você seja participante, eu quero que você deseje, que você tenha um coração inclinado, um coração quebrantado, um coração que se joga no que eu estou fazendo. É interessante que nesse mesmo texto ele fala assim para os discípulos: bem-aventurados sois vós, que estão vendo, que estão ouvindo. Deixa eu te dizer, não era compreendendo a parábola, é só você ler a continuação. Sabe o que eles falam para Jesus? Explica-nos a parábola do semeador. Eles não estavam entendendo, mas sabe o que acontece? Eles não queriam endurecer o coração e dizer: nada a ver o que ele está falando. Não estou. Sabe o que eles estavam? Eles estavam indo até Jesus com o coração correto e dizendo: não me deixe fora do que você está fazendo, não me deixe fora do que você quer fazer, mas me explica, me dá revelação, me dá entendimento. Eu quero viver o que você está fazendo. É só você olhar. Eles mesmos perguntaram. Jesus fala a parábola do joio. Você não vê eles falando assim: muito bom essa revelação, Jesus, nós enxergamos, nós ouvimos. Não. Sabe o que ele está dizendo? Que esses homens tinham um coração correto para ver e ouvir o que o Espírito Santo, o que o Pai estava fazendo através de Cristo Jesus e através do convite deles serem participantes com tudo isso. Bem-aventurados sois vocês que estão com os sentidos naturais voltados para perceber o que o Pai está fazendo sobre a terra. Bem-aventurados sois, porque o coração deste povo está endurecido. Foi o que Jesus falou. O que Deus estava fazendo passou despercebido. Amados, sejamos sinceros, nós precisamos do Espírito Santo. Eu não falo de nada disso de maneira natural. Deixa eu contar algo para vocês, de maneira, vamos dizer assim, mais ou menos natural. Quem caminha aqui com a gente, faz parte dessa família, é coluna aqui, liderança, sabe? Queridos, nós estávamos para fechar esse outro barracão aqui, para fechar um outro lugar que, meu Deus, o negócio, eu já teria vendido os 2 rins e estava lascado. E ontem nós estávamos conversando. E eu vou te falar, naquele momento eu fiquei bravo porque algumas coisas não deram certo. Eu vi que aquilo era de Deus, eu vi que isso, vi que aquilo. Deixa eu te dizer, tem muitas coisas que às vezes não dá certo na sua e na minha vida,
E Deus está chamando eu e você para perceber que Ele conhece o hoje, conhece o amanhã, conhece o depois da manhã. Ele está protegendo a sua e a minha vida. Agora eu vou te falar, você acha que eu percebo tudo? Não. É um desafio para todos nós, mas nós não podemos permitir com que o nosso coração se endureça no processo, na jornada, no caminho. O que o povo não estava entendendo o que Deus estava fazendo? Por causa do coração que se endureceu. E eu queria caminhar já para o finalzinho aqui, queridos, dizendo algo a você. Você e eu não teremos controle de dominar nada ao nosso redor. Tem coisas que vão fugir do seu, que vão fugir do meu controle. Alguém já falhou com você? Alguém já pisou na bola com você? Agora Jesus nunca pisou, mas sabe qual é a grande questão? Tem gente que pega o que alguém fez com ele e se revolta contra Deus. Eu não estou falando de coração duro com pessoas. Eu estou falando de coração duro para com Deus. Para com pessoas, o conselho bíblico é, se possível, seguir a paz com todos. Se não tiver como, distancia. Mas agora com Deus, não está falando assim, você ficar de mal, fica um tempinho separado de mim, depois nós volta. Isso daí é adultério de alguém que um dia fez uma aliança, de alguém que um dia reconheceu: eu não posso viver sem ti. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Quais são os caminhos, as escolhas que nós podemos ter? Às vezes Deus até permite certas coisas nas nossas vidas, sabe para quê? Para quebrar o nosso coração, para nos levar num lugar de desarmarmos, de reconhecermos, nós somos frágeis, nós não somos fortes como nós pensamos. É por isso que o coração quebrantado sempre vai entender o que é adoração. Jairo, um grande líder da sinagoga, mas quando sua filha está doente, sabe o que ele faz? Ele não tem mais a dureza da religião no seu coração, mas ele está prostrado aos pés de Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos, eu sei, eu conheço. Não, nós não conhecemos, não sabemos de nada. Nós precisamos ter um coração sensível, um coração que reconhece. Se nós somos fortes contra o inimigo, é porque a autoridade do Senhor Jesus repousa sobre nossas vidas. Se nós temos alguma coisa, glória a Deus, porque o Senhor realmente colocou isso sobre nossas vidas. O Senhor tem nos capacitado, porque Ele tem encontrado um coração. É só você olhar. Eu amo esse versículo. Eu tocava uma música que nem sei de quem que é, se é do Asaf Borba, que diz assim: Senhor, é um versículo, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente teu. Olha o que está dizendo: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se revelar forte. Olha o que Deus está dizendo: Deus quer se mostrar forte na vida de todos, não, na vida daqueles que o coração é totalmente dele, na vida daqueles que o coração é totalmente entregue a Deus. Deus está dizendo: se você entregou tudo, você reconheceu que sem mim você não é nada, você sabe que você é frágil, você sabe que em ti há humildade, deixa que eu vou revelar minha força, deixa que eu vou revelar minha graça, minha capacitação sobre esse coração. Amados, Deus está fazendo, mas sabe qual é o nosso cuidado? É com o coração. Eu tenho
Uma expressão que eu sempre brinco com os irmãos, alguns já ouviram falar assim, tá com o coração peludo, né? Parece um monstrinho, né? Às vezes tem culto que eu vou te falar assim, meu irmão, eu pela graça de Deus eu venho igual uma depiladora. Eu quero arrancar essa crasta pela graça de Deus do seu coração. Se for pedra, eu vou te dizer, pedra mole, pedra dura, deixa a água bater até furar. Porque é uma espada de dois gumes, do jeito que corta aí, corta aqui também, não fica ninguém livre, queridos, vai todo mundo para o corte. É o martelo que esmiuça a penha, é o Senhor, nós precisamos crer, nós precisamos se lançar. A Bíblia fala assim, queridos, aquele versículo que fala assim, ó, ele é a pedra angular, aquele que se joga na pedra angular, fica em pedaços, mas aquele sobre quem a pedra cair, vai virar pó. Eu vou te falar, se você se jogar, vai ser quebrantado, é melhor do que ser virado pó. Não, é do meu jeito. A gente precisa perceber, será que eu não estou defendendo algo por muito tempo e o Senhor de repente tem permitido essa mesma situação e eu não tenho enxergado? Senhor, eu quero começar a ter um coração inclinado. Eu não quero ficar resistindo ao Senhor. Se o Senhor tem algo que o Senhor realmente, Senhor, possa fazer, que o seu Espírito possa realmente operar em nossas vidas. E nenhum de nós está livre disso, meus irmãos. Hebreus 5, olha o que diz. Hebreus 5, verso 11, presta atenção. Rapidinho, é o mesmo assunto. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha o que ele está dizendo. Tinha tanta coisa para dizer, para explicar, mas sabe o que acontece? O povo tem se tornado tardio em ouvir. Não é que não tinha ensino, não tinha explicação. É a mesma coisa que nós olhamos aqui. Em Mateus 13, o próprio Jesus pregando. Se a minha pregação é ruim, amém, queridos, busque uma pregação melhor. Agora eu vou te falar assim, se o próprio Jesus pregava, e ele fala assim, não depende da minha pregação, depende do coração que vocês estão ouvindo. E com o próprio pregador dos pregadores, nunca existiu ninguém igual, tinha coração duro. Então eu vou te falar, queridos, não é mais tempo de olhar para fora, é tempo de examinar dentro. Diz assim, verso 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestre, olha o que está dizendo, então, tem um tempo, queridos, que chegou de ser aluno, é tempo de ser mestre, é tempo de começar a ensinar, é tempo de começar a ministrar a vida de outros, é tempo de começar a liberar o ensino do reino de Deus e da cultura sobre a cidade de Paranaguá. Ali diz assim, ó, atendendo ao tempo decorrido. Aí tem gente que fala assim, não interessa quanto tempo de crente um tem, o outro tem, não, está aqui, ó, tem um tempo decorrido, queridos, que já era para ser mestre. Aí ele fala assim, ó, mas tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, está falando dos mistérios de Deus. Aí ele fala assim, ó, assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ele está falando de princípios elementares, a base, o início de tudo, os princípios elementares, essenciais da fé cristã. Vamos ter que voltar a ensinar, vamos ter que voltar a falar, vamos ter que voltar. Aí verso 13 diz assim, ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por que a palavra da justiça? Deixa eu te dizer,
Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, meus irmãos, agora não é mais a sua justiça é trapo de imundícia, é a justiça de Deus, é a justiça dos céus, é a justiça do Pai. Quando nós nos tornamos experientes na justiça, quando nós sabemos numa circunstância ou situação que nós passamos, o que Deus está fazendo, qual é a justiça de Deus em relação a isso? Não, comigo se não fizer isso, eu não concordo. Vai ter que ser aluno, vai ter que ficar aprendendo, aprendendo, sabe por quê? Porque não quer realmente receber aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, sendo mestres. Verso 14 e último: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Essa palavra faculdade é sentidos, tem aqui, qual que é aqui? Faculdades também, a mesma versão minha. Tem a faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que está dizendo? Pelo ensino, nós vamos caminhando, e nós vamos entendendo o que Deus vai fazendo, e nós vamos aprendendo pela prática, o que é o bem, o que é o mal, não segundo o homem, mas segundo Deus. Por quê? Porque os nossos sentidos aprenderam a se submeter e entender o que Deus está fazendo, o que Deus faz, quem Deus é, pela luz da sua palavra e pela luz do ensino, meus irmãos. Último texto, Efésios, e aqui nós oramos, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o que está dizendo. Lembra que nós falamos no domingo, andar com Deus? O que é andar com Deus? Como que Jesus andou com o Pai? Sabendo, fazendo a vontade do Pai, andando, buscando alinhar-se com o coração do Pai. Não andai mais como os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que andam pela vaidade dos seus pensamentos. Eu não penso desse jeito. Deixa eu te falar, queridos, nós temos a mente de Cristo. É submissão, tendo a mente de Cristo. Fala assim, verso 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não querem aprender, querem viver ignorante a respeito do que estão vivendo. Amados, eu vou falar, eu me assusto. Eu já vi cada coisa, eu já vi gente, queridos, que está em fornicação, dizendo: ora para mim, pastor, eu quero a bênção de Deus, eu não aguento mais esse problema. Você não vê mais pessoas vindo e falando assim: eu estou em pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso me posicionar. Sabe por quê? Porque parece que o jeito de eu viver é normal, se Deus resolver me abençoar. Deixa eu te falar, bênção não é a força que você põe, é a obediência que você submete ao senhorio de Cristo Jesus. Amados, é assustador. Aí ele diz assim, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Agora olha o que diz o finalzinho: pela dureza do seu coração. O entendimento escurecido, alheio à vida de Deus. O que é a vida de Deus? Não, a vida de Deus é, cara, Deus também me ama. Verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis. Cadê a percepção? Cadê sensibilidade? É insensível. O que Deus está fazendo? Sei lá, deve estar lá no céu tomando um chá, ou na rede, paz, amor, faz aí qualquer coisa. Deve estar com um raio esperando acertar alguém, deixa ele acertar os outros. Não, nada a ver. Às vezes é mais simples do que eu e você imaginamos. Ele habita dentro de você, ele pode estar fazendo coisas dentro de você e de repente nós não estamos percebendo.
Porque o que Deus faz de repente nem é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos, e Ele sabe como fazer. Nós só precisamos confiar. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez. Essa palavra avidez, sabe o que é? É um mergulho terrível. Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha o que ele está dizendo. Está falando de, sabe, uma queda na impureza, isso aqui, meu, cara, vacilei, cara, meu. Está falando do cara viver uma prática, mas olha, na lama mesmo, a porca na lama. Esse é o significado da palavra avidez. Porque o gentio, ele anda dessa maneira porque ele não conhece, queridos. Ele vive sobre uma natureza porque ele não tem a opção de escolha. Ele não nasceu de novo. Aí o último versículo diz assim, verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha que louco, não é de Cristo, mas a Cristo. Deixa eu te falar, a lousa que eu e você temos é uma pessoa. A lousa que eu e você temos é um Senhor. É o Senhor dos senhores, é Cristo, a Cristo. Aí muita gente pode pensar assim, poxa, quer dizer que se é para mim aprender com Ele, eu quero aprender a andar sobre as águas como Ele. Eu quero aprender a ser onisciente, onipresente, onipotente. Igual meu primo, eu estava lá na parte de cima da casa dele, não viu eu descendo, eu já estava ali na parte de baixo, ele falou assim, não, você não estava aqui, onde você estava, não sei o que. Eu falei assim, eu sou onipresente também. Estávamos ali brincando e eu brinquei com ele em relação a isso, mas sabe, queridos, não é isso que o Senhor quer que eu e você aprenda, que eu e você absorva, que eu e você seja moldado. É o comportamento de Jesus, um comportamento totalmente rendido ao Pai, totalmente submisso, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, que o meu coração se incline em obediência, honra para o teu inteiro agrado, Pai querido. Eu não quero, ainda que a minha carne grite, que ela seja subjugada ao Espírito, porque nada da minha carne vai recompensar, ou vai compensar aquilo que eu vou perder, relacionado à obra plena da vontade de Deus sobre nossas vidas. Nada vai compensar isso, queridos, nada. E qual que é o nosso papel? Como nós dizemos aqui, aprendestes a Cristo. Preste atenção, eu quero encerrar com isso. Nós começamos lendo Mateus 13, Jesus falando, pregando, ensinando, e ele falando assim, ó, o que está acontecendo na vida do povo é por causa da dureza do coração, mas bem-aventurado vocês que estão tendo um coração diferente nisso. Aí ele pega e diz assim, né, depois nós lemos Hebreus, aí você vê, não é que não te ensino, mas as pessoas estavam se tornando lentas, tardios no ouvir. Aí o que nós vemos aqui, queridos, é uma exortação. Não andeis como andam os gentios, não andeis alheios à vida de Deus. Agora olha o que ele diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não está falando, queridos, que não estava sendo ensinado, não está falando que eles não estavam tendo a revelação e o ensino da palavra de Deus. É a mesma questão, obscurecidos no entendimento pela dureza do coração. As 3 vezes eu vou te falar, é a mesma coisa que nós temos sido ministrados e recebemos continuamente. Agora, se tudo isso foi escrito para o meu e para o seu ensino, sabe o que nós precisamos aprender? Nós podemos ir pelo mesmo erro que esse povo teve, ou nós podemos ter aquilo que a Bíblia diz, de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procede todas as fontes da vida. Nós precisamos cuidar aqui, precisamos cuidar. Deixa eu te dizer, se você percebe que há
há algo que dentro de você, você percebe que está se afastando do Senhor, vá para um lugar de arrependimento, vá para um lugar de quebrantamento, derrame o seu coração diante do Senhor, não torne isso normal, porque depois que o coração se torna duro, a gente não percebe mais aquilo que Deus está fazendo, e é muito sutil. É isso que nós precisamos cuidar. E quem está livre disso, que atire a primeira pedra, mas eu acredito que ninguém está livre disso. Você com certeza já conheceu alguém que mergulhou tão profundo no Senhor e de repente hoje está totalmente alheio da vida de Deus. Diz que para cada um crente que existe no Brasil, existe um fora, carregando o título de desviado. Sabe, queridos, muitas coisas acontecem para ferir e endurecer o nosso coração, e nós precisamos guardar isso. Nós precisamos guardar, para nós percebermos o que Deus está fazendo. Temos olhos, ouvidos e um coração sensível para o Senhor. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você que está aqui ou me acompanhando pela internet, eu quero fazer uma oração. Sabe, esse tem sido um tempo muito delicado e muito crucial que nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu já me assustei, não com gente daqui, mas com um grande líder que eu conheci lá em outra cidade, e no meio dessa pandemia eu vi o cara falando até palavrão, cara. Aquilo feriu meu coração, que eu falei, cara, eu tinha uma admiração por esse cara. Aí sabe qual é o meu medo, queridos? De que a pandemia venha para engessar o coração de muita gente. Porque aquele culto que muitos tinham, sincero, agradável, santo a Deus, às vezes o coração se endureceu e foi deixado de lado. Não foi mais dado tanta honra, E é interessante que eu não falo contra a questão da internet, das lives, porque se for pensar assim, queridos, hoje, se você ligar o seu celular, tem alguém ministrando, tem alguém falando. Na verdade, o que está faltando não é alimento, o que está faltando é uma fome correta. O que está faltando não é mais ensino, mas é um coração ensinável. É um coração que quer viver a prática e o alinhamento, sabendo que Deus não está derramando verdades à toa, mas Deus está entregando ouro em nossas vidas, porque Ele sabe o valor que Ele depositou e Ele pagou pelas nossas vidas. Tudo vai depender de como nós respondemos com o nosso coração. O próprio Jesus ministrando, resistiram a Ele, disseram que aquilo não era as palavras de Deus. Queridos, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos estar indo contra aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Que o temor de Deus realmente caia sobre essa cidade, caia sobre essa nação, que o temor de Deus caia sobre os corações, por amor ao Senhor, por amor às coisas do Senhor, à vontade do Senhor.
Se você entrou aqui nessa noite ou você me acompanha pela internet, eu quero fazer uma oração com você. Essa oração nós dizemos que é uma oração de entrega. É uma oração daqueles que reconhecem: eu tenho sido aquele que está no mais alto lugar do meu coração, mas eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu quero render o meu coração a Cristo, crendo que Ele é o único que pode trabalhar, Ele é o único que pode me transformar de glória em glória a cada dia, a sua imagem e a sua semelhança. Mas isso não acontece de maneira automática, isso acontece de maneira que eu e você nos rendemos ao Senhor. Se você está aqui ou você está na sua casa, você realmente busca esse lugar no Senhor, esse lugar de transformação, e isso fala com você. Eu quero orar, e se esse é o seu caso, repete essa oração assim comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço a tua vida, a tua obra, e eu reconheço, Jesus, que eu sou pecador, mas o Senhor veio para me lavar, para me resgatar da minha velha natureza. Por isso, Senhor Jesus, eu rendo o meu coração ao Senhor, clamando pelo teu sangue, pela tua vida, pela regeneração tua, Senhor Jesus. Pois eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E é para ti, Senhor Jesus, que eu faço a minha entrega e a minha oração, em teu nome, Jesus. Amém. Eu quero orar, Pai, no nome de Jesus. Eu quero aqui interceder e clamar, Senhor, não só pelas nossas vidas aqui, mas pelas vidas que acompanham, estão nos seus lares, nas suas casas. Pai, a promessa do Senhor é que o Senhor trocaria o coração de pedra por um coração de carne, sensível ao Senhor, que andaria nos estatutos, nos preceitos do Senhor. O Senhor lavaria com água pura e purificaria de todos os falsos ídolos. Por isso nós reconhecemos que não há obra fora de ti, Senhor, e nós nos rendemos e reconhecemos que é só através da obra gloriosa e redentora tua, Senhor Jesus. Por isso, Espírito Santo, toca as nossas vidas, examina os nossos corações, sonda-nos e leva-nos ao caminho das veredas da justiça do Senhor, por amor do teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Quem crê, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Eu creio, queridos, com todo o coração, que esse é um desafio que todos nós vamos viver continuamente. Às vezes as pessoas pensam que a experiência com Deus é uma só. Não, eu estou fazendo um curso lá, eu ainda indiquei para todo mundo aqui. Eu fiz o primeiro, encerrei, fiz um outro, encerrei, na verdade um módulo, só daqui 2 semanas volto, e aí eu entrei nesse novo, do pastor Luciano Subirá, chamado Impacto da Santidade. Eu achei muito engraçado, eu vi, acho que faz dois dias eu vi essa aula. O cara disse que chegou e, até isso que eu quero falar domingo, foi uma coisa muito forte que eu fui ministrado ali, e que ajuda muito a igreja do Senhor, ou liberta, né, por causa desse ensino enganoso e mentiroso que tem aí acontecido terrivelmente sobre a igreja brasileira ou mundial, vamos dizer assim. E ele falou que ele foi batizar um cara, o cara saiu da água assim, né, do batismo, glória a Deus, meu velho homem ficou lá dentro da piscina, né? Ele pegou e falou assim: seu mentiroso, ficou nada, está com você. Porque esse é o maior engano que nós acreditamos. Ele só vai ser vencido, ele só será vencido na última fase da obra da santificação, que é a glorificação do corpo. Seremos como ele é. Aí não teremos mais essa luta, porque os 3 inimigos, a morte,
o pecado e o diabo já foram vencidos por Jesus, mas hoje nós vencemos ele pela experiência com Deus, pela autoridade do nome de Jesus. Mas eu vou falar, você já foi num velório? Eu já fui num velório. Pense numa situação triste. Nós caminhamos com fé e esperança naquilo que já foi feito e vai se concretizar na vida de todos aqueles que creem na volta do Senhor Jesus. Agora, Jesus já venceu esses três para cumprir tudo isso, entregar essa autoridade na mão da igreja, para que a igreja caminhe dentro do cumprimento do propósito eterno. Ela está no processo de Deus, num processo do plano de Deus. É por isso que você vai ver na Bíblia, fostes santificados. Tem gente que fala assim, já fui santificado uma vez, não sou mais. Pois é, tem o processo da obra de Jesus. Agora eu vou te falar assim, sendo santificado, pois, é hoje, é agora, é a luta da carne com o Espírito. Seremos santificados. Então tem início, meio e fim. Então nós estamos caminhando nisso, estamos buscando isso. E como? Na maneira de andar, no comportamento, sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Nós temos um padrão, e nós não podemos ficar, isso aqui, ou isso aqui. Mas eu tenho um temperamento assim. Pois é, teu temperamento é na tua alma, os frutos é no teu espírito. Nós precisamos ter o nosso temperamento submisso, para que flua os espíritos da obra do Espírito regenerado com o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos orar, queridos? Nos coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Esses dias eu estava num estabelecimento, queridos, eu precisava estar lá. Aí tinha, acho que 3 mulheres. Começaram a falar umas coisas bem fortes assim, sabe? Que quem anda com Deus sabe, aquilo dói o ouvido. Sabem que eu sou pastor, sabem de tudo. Minha esposa sabe que eu estava naquele lugar. Depois eu vim, falei para ela de toda essa conversa. Aí no meio daquela conversa, pegaram e falaram assim: o que você acha? Minha vontade não era nem estar naquele lugar, porque aquilo foi muito. Eu tenho me envergonhado do nível de podridão, que parece belo e bonito. Era a respeito de uma mulher famosa na TV. Sabe o que eu falei? Aí todo mundo murchou. Claro que ali a gente pede, né? Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Sabe o que eu falei? Falei assim: se eu fosse filho dela, eu teria vergonha, porque eu nunca me alegraria de ouvir isso da minha mãe. Aí pum, todo mundo estala os olhos e começa a olhar assim para mim. É interessante isso, né? Falei assim: isso daí é vergonhoso. Uma pessoa que faz isso em rede nacional é porque está querendo aceitação, ela é rejeitada. Imagine, hoje se fala de bullying. Imagine um filho no coleginho com os amiguinhos, ouvindo falar da mãe dele a respeito daquilo. Bullying, todo mundo fala que é errado, mas vamos exaltar para que aconteça o bullying? Sabe por quê? Porque está tudo fora. Só que sabe o que eu podia fazer? Eu podia
seu crente camaleão 007 vim para esse Padrão, bacana, interessante, eu estaria abrindo uma porta para o demônio da prostituição. Aquilo pesou tanto no meu coração que eu cheguei em casa e falei assim: amor, você sabe, você me abençoou e estava nesse estabelecimento. Até minha esposa falou assim: meu, nada a ver essa conversa. Eu falei: pois é, por isso que eu vim e conversei com você. Eu sei o quanto aquilo foi espiritual, porque eu saí de lá com a minha mente envergonhada e enfrentando aquelas lutas, aqueles pensamentos. Eu não cacei para ver ou ouvir isso. É isso que eu quero dizer para você, queridos. Eu não posso controlar as pessoas, mas eu posso controlar a minha carne e dizer: você vai se submeter ao Espírito novo aqui dentro. Esmurro o meu corpo, como Paulo. Por isso eu digo para você, se você é solteiro, se você é casado, cuide, porque Deus não vai fazer, ai, Deus está fazendo isso para você, ai, que coisa linda, Deus quer me ver feliz. Eu já vi ia falar uma besteira aqui, cada hosta de gente falando: ai, quer ser feliz, vai. Aí depois não percebe a burrada que entrou, mas porque abriu porta. Sabe como aconteceu nos primórdios? E eu oro com isso, senão eu vou embora. Sabe como que aconteceu nos primórdios? Primeira entrada do cão endemoniado com tudo, Caim. Sabe o que Deus falou para ele? O pecado está na porta, cabe a ti dominá-lo. Chegar na porta, eu e você não temos controle em nada. Mas deixa eu te falar, abrir a porta, idiota somos nós. Porque nós podemos ter duas coisas: escolhas ou consequências. Ser sábio ou ser insensato. Que Deus seja louvado, que Deus te dê sabedoria, que Deus nos dê sabedoria, que o Senhor encontre em nós um coração disposto a agradar e honrar ao Senhor, acima de todas as coisas. Ah, mas o outro faz, o problema é do outro. Pode todo mundo estar no vale de ossos secos, tudo deitado, mas eu tenho que estar de pé para profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Pode estar todo mundo deitado e morto, mas você tem que estar de pé. Você tem que estar vivo, você tem que estar ouvindo a voz de Deus e percebendo o que Deus quer fazer através da sua vida. É esse bando de louco que Deus quer levantar nesse tempo e nessa geração. É esses homens e mulheres que sabem, queridos, pode estar todo mundo. Eu não sou todo mundo. Pode estar todo mundo. Esses dias os caras pegaram e falaram assim: eu estava num grupo, e o Senhor sabe, eu tenho entrado nos grupos para mim de alguma forma evangelizar. Esses dias um cara, ele é briguento, terrível. Ele pegou, um amigo dele estava aqui dentro, tirou uma foto assim, minha, aqui ele falou assim: ó, com quem que eu tô? Aí esse cara pegou e falou assim: pô, esse cara aí é gente boa, cara, esse cara aí eu escuto ele. Aí eu peguei e falei assim para esse amigo dele, eu falei assim: ó, ganhe o direito de ser ouvido antes de querer empurrar o evangelho goela abaixo, porque se você não der testemunho com a sua vida, você vai ter que ficar falando. Aí aquilo era palavrão para todo lado, era isso, era aquilo, sabe, e lotado aquele grupo. Eu peguei e falei assim: ó, não me levem a mão, mas eu vou sair. Por que você vai sair? Por que você vai sair? Não, isso daí não condiz mais com a minha vida, não estou aqui para criticar vocês, tudo bem. Não, então você fica e a gente muda. Ou você influencia ou você é influenciado. Sabe por quê? Porque a luz pode estar tudo apagado isso daqui. Se você riscar um fósforo, essas trevas inteiras tem que se submeter por causa de um pavio de fósforo que acende. As trevas não vencem a luz, mas a luz pode bater um fiapo numa pedra, numa outra. O pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo.
Ai pastor, a carne é fraca. Pois é, o espírito é forte. Viva no espírito e você vai vencer a carne fraca. É fraca para todo mundo. Você pode sair do culto mais aleluiado, fica se esfregando com a sua namorada, você vai ver. O sangue vai esquentar nas partes que você sabe. Não estão falando a verdade? Vão ser real? Mas depois, caralho, o diabo me derrubou. Não, ele só deu a ideia, você que se jogou. Tem que ter o tempo de namoro, mas tem o namoro santo, cara. Eu já falei aqui, não sei se ela está vendo lá, misericórdia. Minha sogra, eu que batizei, depois ela, nós que evangelizamos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Minha sogra não era crente. Eu podia dormir na casa da minha sogra o dia que eu quisesse. E eu podia dormir com a minha namorada na época, que é minha esposa hoje. Só que deixa eu te falar, você não precisa de parâmetros do lado de fora. A santidade é de dentro para fora. Tem um versículo que fala assim, ó, assim como a neve, se os seus pecados forem vermelhos como a escarlata, assim como serão brancos como a neve. Se forem como o carmesim, serão brancos como a lã. Eu achei muito interessante o dia que eu ouvi essa revelação. Neve, aonde ela cai, ela muda todo o ambiente. Deixa eu te falar, você pode ter sido um velho homem arrebentado, o teu passado pode ter sido terrível, mas se a graça de Deus repousou sobre ti, eu quero te dizer, ela cobriu todos os seus pecados, pelo sangue de Cristo Jesus. Sabe o que era o carmesim? Esses termos usados ali, era um vermelho tipo sangue, que era tingidor de roupa, que aonde caía não tinha mais como sair. Estava dizendo, ainda que seja assim, a lã ou a neve tem como arrancar isso. Isso estava falando da obra regeneradora do Senhor, ou seja, a obra salvadora de Cristo. Mas fala também da lã. Olha que louco isso. A lã do carneiro cresce de dentro para fora. Tem um aspecto da santidade que fala do que Cristo fez por mim e por você, e tem um aspecto da santidade que está falando do que Ele está fazendo aqui dentro para fora. A lã precisa vir para fora, a lã precisa crescer branco como a lã. Não precisa fazer nada. Não, você não vai fazer nada, tá certo, é igual uma ovelhinha pelada, tudo sujinha. Você tem que deixar essa lã, a santidade que foi colocada dentro de você, crescer, vir para fora. Que a luz brilhe na sua vida em nome de Cristo Jesus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão comigo, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre, debaixo da bênção do Senhor. Vá debaixo dessa bênção e dessa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, queridos. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Eu sei que muitos aqui já fizeram, queridos, no culto de hoje. O pessoal está aí envolvido, queridos, glória a Deus, acharam essa ideia. Eu sei que a maioria aqui curtiu, gostou. Foi um pedido que o pessoal estava fazendo, de dar o nome, de reservar ali. Então nós vamos manter isso, correto? Está tudo certo ali? Vamos manter isso, queridos. Então para o culto de domingo, se você for vir, você pode deixar lá o nome. Aí não tem aquela questão de chegar cedo, aí porta fecha, a gente vai embora. E o que acontece? Até quanto tempo, Jenny? 1 hora antes? Tá.
Até umas 2 da tarde, queridos. Por quê? Porque aí depois, se ficar uma quantidade de vagas, não adianta, eu dei o meu nome meia hora antes, não vai ter como. Por quê? Porque aí se tiver alguém aqui que chega porque não estava ciente, nós estamos comunicando, mandando nos grupos, isso vai chegar até vocês. Hoje eu conversei com uma pessoa, já desligou? Aí, então mete o stop fazendo um favor.